todo lado, aço, deitar o aço. A morte de um advogado criminalista, Dr. Pedro Casimiro, morto em frente ao Fórum de Ibirité, na região metropolitana. Um assassinato brutal, cerca de 30 tiros. 30 tiros! Foram para matar mesmo. Vamos acompanhar todos os detalhes e depois vamos atualizar as notícias. Marina Venturoli traz todas as informações. O crime aconteceu no centro de Ibirité, em plena luz do dia. É possível ver as marcas de disparos no portão desta casa e na parede da unidade de saúde. Por pouco, não atingiu os pacientes e funcionários. E foi muito susto, muita correria, a gente estava com o posto cheio de pacientes, várias pessoas passaram mal. Pedro Casimiro Queiroz Mendonça morreu na hora. Ele era um advogado criminalista conhecido na cidade. O advogado teria saído do escritório onde trabalha para almoçar por volta de meio-dia. Ele passava aqui pela rua Arthur Campos quando foi surpreendido pelos disparos. A poucos metros do restaurante, ele foi atingido por quase 30 tiros e morreu aqui mesmo no local. As informações são preliminares ainda, né? Tínhamos 2 policiais próximos ao local do fato aqui. Ouviram os disparos, deslocaram rapidamente para o local aqui e já encontraram a vítima já em óbito aqui no local. E o suposto autor já evadido no veículo. A polícia ainda está apurando a motivação do crime. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, o advogado não teve audiência no fórum nesta segunda-feira. A Ordem dos Advogados lamentou o ocorrido. Isso nos causa indignação e revolta. A subseção de Ibirité já está acompanhando as investigações desde o momento seguinte aos fatos. A OAB de Minas Gerais designará outra comissão para acompanhar também essa investigação. A advocacia não pode ser calada, nem com fogo, nem com arma de fogo. O Sérgio Leonardo, presidente da OAB, Seção Minas Gerais, e ele está certo. Não podemos aceitar, não podemos achar normal um advogado criminalista ser executado com 30 disparos em plena luz do dia, praticamente em frente ao Fórum de Ibirité. É um tapa na cara da sociedade. Meu Deus do céu, um crime desse é muito grave, não pode ficar sem resposta. A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídio de Ibirité já está trabalhando, já tem várias linhas, já tem imagens. É questão de tempo para a casa cair, hein? Olha o doutor Pedro Casimiro, jovem, né? Deixa um filho de 6 anos, um advogado jovem, um advogado que, conforme nós apuramos, muito atuante na área criminalística, muito sério, muito querido pelos colegas. E uma fonte me disse que ele vinha sofrendo algumas ameaças. Ele não detalhava de quem, não detalhava muito bem, pelo menos para essa fonte, né? Mas imagino que para alguém ele contou. E aí já pode ser uma possível linha. Afinal, quem estava ameaçando o doutor Pedro Casimiro? Ele foi, chamaram ele pelo nome. Doutor Pedro, ele olhou, quando ele olhou, pipocou para todo lado. Ou seja, crime premeditado, uma execução fria e cruel. Vamos trazer mais detalhes desse caso ainda hoje, esse caso que abalou o mundo jurídico mineiro, né? A OAB fez esse posicionamento duro, muitos advogados falando da situação do porte de arma, que eles querem ter o porte de arma porque é uma profissão que fica aí sob a mira de bandidos, porque muitos bandidos não entendem, né? Porque uma causa você pode ganhar ou perder, isso aí faz parte do jogo. Mas o cara que é pila, bandidão da pesada, muitas vezes ele não entende. Ele acha que se o advogado perder, ele vai querer correr atrás. Acontece. Até porque também alguns fazem promessas que não podem cumprir, né? O advogado criminalista, ele tem que andar ali, ó, no fio da navalha. Falar, ó, irmão, vou te defender, vou fazer o possível. Mas é isso, não posso prometer nada não. Porque quem promete mais muitas vezes, né? Os pilas cobram. Então daqui a pouco mais informações desse caso, dessa execução brutal. O doutor Pedro Casimiro, um advogado jovem, assassinado com 30 disparos no centro de Ibirité. Daqui a pouquinho nós vamos falar diretamente do sepultamento do velório. Tem advogado de tudo que é lado, Minas Gerais, o mundo da advocacia está em peso no velório. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações e mais repercussões. Casa Caim. Olha, gente, informação de momento, nós falamos da morte do advogado criminalista Pedro Casimiro, friamente executado em Ibirité, executado na porta do Fórum de Ibirité. Nós temos informações ao vivo, o velório está acontecendo neste momento no centro de Ibirité e é para lá que nós vamos agora
com a voz da juventude, Iago Rocha. Iago, imagino que o clima tá muito pesado aí. Eu tô vendo aí já, só pela imagem atrás de você, já vejo diversos advogados criminalistas de renome. Imagino que o mundo da advocacia está em peso aí, porque foi um atentado à advocacia criminal. Além de um assassinato cruel, foi um atentado ao mundo do direito, ao mundo da advocacia. Como é que tá o clima aí? Boa tarde, Iago. Boa tarde, Renato, a todos que assistem ao Alterosa Alerta. Eu falo ao vivo aqui do velório do advogado Pedro Cassimiro, morto com mais de 20 tiros na tarde de ontem aqui na cidade de Birité. E realmente, como você disse aí, o clima de bastante comoção entre familiares. Familiares nós tentamos contato aqui, Renato, mas eles preferiram não dar entrevista neste momento. E a gente vê aqui realmente amigos, né, e colegas aí de profissão do Pedro. Como você disse, o mundo de advocacia está aqui neste momento. E mais um caso, né, Renato? Não foi o primeiro, e aqui em Minas Gerais também teve outro caso recente. E ao fundo aqui a gente tem também bastante abaladas. Nós vamos conversar aqui com a Cristina Paiva, a doutora Cristina Paiva, ela que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas. Cristina, boa tarde, a gente está ao vivo na TV Alterosa. Claro, tudo ainda vai ser investigado, as causas, mas ele atuava em alguns casos de denúncias à penitenciária. Conta um pouquinho do trabalho do Pedro pra gente. Boa tarde. O Pedro, além de advogado, era um amigo muito próximo, e nós estudamos juntos, e ele vinha contribuindo com a Comissão de Direitos Humanos, e ele vinha recebendo de várias pessoas denúncias em razão de torturas e violência no sistema prisional. E aí eu acabei nomeando ele como responsável por essa parte, para acompanhar ele, mais 2 colegas, e ele chegou a formalizar algumas denúncias também em nome próprio. A gente não sabe se essa é a linha de investigação, mas porque ele era um advogado muito sério, muito respeitoso, é um exemplo para a gente. Então, eu já cheguei a informar isso aos policiais de maneira informal, mas a gente não sabe efetivamente o que é. Agora, para o mundo da advocacia, né, tivemos o caso do Pedro, tivemos recentemente também em Sete Lagoas, em BH não é o primeiro. Como que isso atinge vocês também? Pessoalmente, a sensação que eu tenho é de falha enquanto Comissão de Direitos Humanos, porque o sentimento que eu tenho é que eu não consegui proteger um dos nossos. Esse é o sentimento pessoal que eu tenho. Mas enquanto advogados, principalmente pela vulnerabilidade que a gente está, um advogado correto, que sempre atuou de forma muito respeitosa, reservada, e de chegar a esse ponto. É isso que vai guardar dele, estou vendo que você está emocionada, é isso que fica, né? É o que fica, e o sentimento é de falha, enquanto um colega que estava ali do meu lado, e eu não... como se a gente não conseguisse perceber o que aconteceu e pudesse para poder evitar. Obrigado, viu, Cristina? Forças para vocês, a todo mundo está aí com você. Então tá aí a fala da doutora Cristina, Renata, ela que é presidente do Conselho, da Comissão, né, de Direitos Humanos da OAB Minas Gerais. Pode falar, Renato. Atrás de você, esse senhor de óculos de grau, é o doutor Marcos Aurélio. Pergunta para ele, porque ele está acompanhando de perto o caso do doutor Hudson Maldonado, que foi o delegado aposentado, né, morto lá em Sete Lagoas. Ele é de uma comissão, junto com o doutor Écio Quaresma também. E pergunta para ele se eles vão acompanhar esse caso também, né? Porque esta comissão criada aí para investigar a morte do doutor Hudson Maldonado, se vai atuar neste caso também, se a OAB já está pensando nisso, se já tem algo nesse sentido. Ok. Quem está lá no estúdio é o Renato Rios Neto. Você, Marcos Aurélio, está acompanhando aí o caso também do Hudson Maldonado. Sim. Vai acompanhar isso também? Como é que estão os trabalhos aqui? Boa tarde a todos. Primeiro registrar que hoje é um momento muito triste para a advocacia, não só a advocacia mineira, a advocacia brasileira, porque quando acontece um fato desse, é um ataque a todos nós, a advocacia brasileira e mineira. Com relação ao caso do Dr. Hudson, juntamente com o Dr. Adilson, foi criada uma comissão, nós estamos acompanhando, como vai ser criada também, o presidente Sérgio Leonardo já está criando uma comissão para acompanhar, porque basta, né, já não dá mais para
no exercício da profissão, o advogado ser atacado, ser fuzilado e morto. A gente precisa nos unirmos para combater esse tipo de violência. Faz alguma pergunta, Renato? E pergunta se eles suspeitam que o crime esteja ligado aí à questão da profissão mesmo, né? Se é a principal linha, por tudo que o pessoal aí do mundo criminalista já conseguiu apurar. Falando agora em possíveis, né? Claro, a polícia ainda investiga, está muito cedo. Possíveis linhas, né? Esse trabalho dele recebendo denúncias de questões penitenciárias, como a Cristina pontuou. Você acha que isso pode ter algum tipo de envolvimento? É muito cedo ainda? Eu acho que é muito cedo, né? A gente tem que ter cautela, tem que ter responsabilidade também. E a gente confia na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e confiamos que vai ser desvendado e chegará nos autores. Muito obrigado. Tá? E deixar claro, o Conselho Federal também já me designou, já estou acompanhando como representante do Conselho Federal uma preocupação da advocacia nacional com o que vem acontecendo não só em Minas, mas em todo o Brasil, com esse ataque e assassinato de advogados. Muito obrigado, viu, doutor? Meus sentimentos a vocês também. Então tá aí, Renato, também mais uma mensagem, né, de quem é da área. O velório sendo realizado aqui no centro de Ibirité e o enterro será também hoje às 14h no cemitério central de Ibirité, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Renata, é com você.